Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, estivemos de manhã, e mais uma vez, depois de tanto tempo, tenho voltado. Estava contando o número de vezes que vinha na Nova Aliança, independente do local onde ela se reúne. Foram 6 vezes, desde que eu deixei o ministério e passei para o pastor Ademir. Isso aconteceu na virada do ano de 92 para 93. E naquela ocasião, Deus tinha feito algo comigo. E este algo comigo aconteceu em 88. Eu, médico formado, desde 1973, exercia minha profissão, posso até dizer assim, estava tranquilo, confortável, na minha linha de conforto, na minha zona de conforto, exercendo a profissão médica. Era médico militar, depois eu fui trabalhar em ambiente industrial e tive meu consultório também. Mas em 88 aconteceu um episódio interessante. Deus provocou na minha vida uma chamada especial. Eu comecei a fazer teologia no Instituto Palavra da Vida, em Atibaia, cerca de 5 anos antes. Depois, nos mudando para o Rio de Janeiro, eu continuei os estudos lá no Seminário Betel e concluí no Seminário Teológico Batista do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava, o que será que está acontecendo comigo? Se eu tenho uma carreira profissional de medicina, servindo a comunidade, eu não gostaria de estudar seminário só para ter um título, ou para ter um conhecimento, ou para ter um diploma. Alguma coisa estava acontecendo. E quando eu fiz o último ano no seminário, no mestrado, junto com o pastor Rubim Slobotkov, que foi pastor da PIB, Primeira Igreja Batista em Indaiatuba, ele falou para mim, estou deixando a igreja e quem vai assumir é meu irmão, pastor Pedro. Mas eu senti no coração um desejo de indicar um irmão para me continuar lá em Indaiatuba. Falei, Rubim, mas é um local completamente fora da minha área é Rio de Janeiro. Mas aconteceu, fui conversar com o pastor da minha igreja, e ele disse, isso, Deus tem um plano para a sua vida. Então eu coloquei em oração, e Deus me revelou lá no gabinete do pastor Wilson Marinho, da Igreja Batista do Caxambi. Você tem uma obra, eu tenho uma obra especial para você, mesmo momentânea, mas ela é importante. E vim para Campinas, passar uns dias na casa do pastor Rubim, e nisso ele me contou toda a trajetória, o envolvimento que ele tinha com a primeira igreja aqui de Indaiatuba, as coisas boas, as coisas ruins, as vitórias, as perdas, os momentos de alegria, os momentos de tristeza. E ali nós oramos e buscamos ao Senhor. Rubim colocou a mão no meu ombro e disse, eu queria que você fosse a Indaiatuba para fazer alguma coisa lá que precisa ser consertada. Deus falou ao meu coração isto. E me trouxe em Indaiatuba. Mas a minha proposta era vir para Indaiatuba como médico. Tanto que a primeira pessoa que eu fiz contato aqui foi, na época, o secretário municipal de saúde. Eu fui lá na Secretaria de Saúde e disse, estou vindo do Rio de Janeiro para prestar serviços aqui na cidade. E ele falou, eu tenho uma vaga no posto de saúde, na UBS, lá na SECAP. Você quer? Eu falei, olha, eu vim aqui para prestar serviço. E nesse espaço, quando eu fui para a UBS para assumir, encontrei um irmão do qual eu tinha feito o parto da esposa dele, lá no Rio de Janeiro. Estão juntando as pedrinhas.
Esse irmão que estava lá era Manuel Domingo de Jesus, pai do Fred e do Hudson, e a irmã Elza, gestante do Hudson, e eu era médico da Policlínica Batista em São Paulo. E eu fiz o parto da irmã Elza e com o nascimento do Hudson. Eu posso até dizer que eu fui o padrinho biológico do Hudson. E quando eu cheguei, encontrei o irmão Manuel Domingos lá, no posto de saúde. O que você está fazendo aqui? Você é no Rio? Eu falei, sim, no Rio de São Paulo, mas eu estou aqui, porque o Senhor me trouxe até aqui. Ele falou, e eu estava orando para que o Senhor trouxesse uma ajuda para nós na primeira igreja. Aí, conversando, fiquei hospedado na casa dele e fui para a igreja, e a igreja realmente aceitou a minha vinda para cá. Era o meu primeiro ministério, eu não tinha experiência nenhuma. Tinha uma bagagem de vida, mas não tinha experiência ministerial. E lá nós organizamos, participamos, assumi o pastorado da primeira igreja de Indaiatuba, Batista, e percebi no primeiro ano de ministério que havia uma luzinha acesa me chamando para uma continuidade do trabalho. Então Deus foi conduzindo desse jeito. Depois de 1 ano e meio de ministério naquela igreja, aconteceu um rompimento da minha parte. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Houve um rompimento do meu ministério naquela igreja. Fui para casa, morava aqui do outro lado, no Parque Lógico, morava ali no Pau Preto. Fui para casa buscar o Senhor em oração e ver o que ele tinha para me contar. Quando uma determinada noite, lembro bem, era a hora do Jornal Nacional, escutei um barulho de carros parando na porta da minha casa, uns 4 ou 5 carros. Eu abri a porta, desliguei a TV, e era um grupo lá daquela igreja entrando. Precisamos orar por nossa igreja. Então foi isso que aconteceu. Nós oramos e Deus mostrou para a gente que deveria haver o início de um novo trabalho. Não de meu cuidado era para dizer para eles que não pode haver um motim, não pode haver, de repente, uma manifestação que provocasse um desagrado, que provocasse uma tristeza, que provocasse um escândalo. Não. Vocês não estão satisfeitos lá? Vamos ver o que Deus tem para nos contar. E Deus acabou falando para nós a forma como nós deveríamos fazer. E, diplomaticamente, aquele grupo se retirou da igreja. Dentro dos princípios batistas, tornaram-se todos membros da Igreja Batista Nova Canaã, em Campinas, inclusive eu. E Nova Canaã nos mandou para cá como frente missionária. E viemos como Missão Batista, aqui em Indaiatuba, que logo foi escolhido um nome que foi Nova Aliança. Começamos inicialmente na casa da irmã Regina, depois nós fomos para o colégio Alavanca, uma gentileza do professor Gentil, a gentileza do professor Gentil, melhor dizendo, e ele nos alavancou. Então, da igreja Alavanca, nós começamos aquele trabalho que foi crescendo, a princípio com as 20 e poucas pessoas, depois ele já foi chegando quase 100, já não cabia mais nas instalações do colégio. Então nós alugamos um salão na rua Pedro Gonçalves e ali a igreja se estabeleceu, foi organizada como igreja reconhecida pela Convenção Batista Brasileira a partir da ordem da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Essa foi uma trajetória, a primeira parte. E me chamava a atenção sempre um versículo que nós tínhamos. O primeiro que foi colocado na nossa igreja, na nossa missão, era Isaías 40, verso 8, que dizia assim: a erva do campo pode secar, a flor também pode murchar, tudo isso cai no chão. Mas uma coisa não murcha, não seca, nem cai, que é a palavra do nosso Deus.
essa permanece para sempre onde ela estiver plantada. Ela pode estar plantada num terreno fértil, ela pode estar plantada num lugar que tenha sido colocado fertilizante, ela pode ter sido plantada num manguezal, ela pode ter sido plantada no litoral, numa praia, no alto de um rochedo ou num deserto. Então, um desafio estava colocado diante de nós. A palavra do nosso Deus não cai, não murcha, não desaparece. Então, esse texto de Isaías nos acompanhou por alguns meses e tem nos acompanhado por vários anos. Mas um outro texto começou a surgir dentro de mim. Acredito que na época eu nem deva ter compartilhado isso com a Nova Aliança, que é o Salmo 37, verso 5. Isso porque eu tinha um professor do Seminário Palavra da Vida que ele fazia enxertos de hebraico e de grego nos versículos para que a gente memorizasse certas situações. E ele ensinou uma palavra em hebraico que é deher. Estranha, nesse final, ele tem que ser com a garganta, deher. Alguém sabe o que é deher? Não estou duvidando do conhecimento grego de vocês. Mas ele é um grego erudito, deher. Conduta, maneira de ser, principalmente diante de Deus. Chegando agora para os nossos tempos, no 30º aniversário da IBNAI, eu me deparei com situações que não são próprias desta igreja, mas situações que estão acontecendo no mundo todo. Conduta cristã. E essa conduta cristã, no hebraico, quando ela vem com essa expressão, deher, ela quer dizer uma conduta séria, de responsabilidade, assumindo o compromisso para valer, dia e noite, faça sol, faça chuva, tendo batalhas ou não, em período de paz ou em período de guerra, de confronto, em escassez, no período de abundância ou no período de seca ou de vazio ou de perda. Em todas as situações, derer deveria estar presente na vida do crente. Eu fui a fundo nesse versículo do Salmo 37, verso 5. E vi um detalhe mais interessante ainda, que às vezes a gente recita de uma maneira para dar paz no coração, mas ele é um versículo que mexe com o nosso coração. Assim como as águas no vento, as águas de uma lagoa, as águas do mar, as águas de uma poça de água, ficam agitadas quando bate um vento. Isso deve acontecer na vida do crente. Isso deve acontecer na vida do membro desta igreja, no membro de qualquer igreja de Cristo. A agitação causada pela responsabilidade da conduta dele para com o seu Senhor. Porque nós fomos comprados, nós fomos resgatados por um alto preço, que foi o sacrifício de Jesus, a vida de Jesus, o nosso pecado, que nos acompanhava desde o início da criação, estava promovendo, e tem promovido até hoje, queda da raça humana, no seu conceito, nos seus princípios, na sua ética, na sua moral. Por várias vezes na história da igreja cristã, que agora é cristã, mas na história do povo de Deus, por várias vezes, o povo entristeceu ao Senhor. O povo caía, o povo se levantava, o povo caía. Reis vinham e promoviam desastres, vergonha, guerras e conflitos. Heróis na Bíblia fracassavam, adulteravam, eram assassinos, eram maldizentes, eram pessoas revoltadas também e eram heróis. Nos 4 perfis de temperamento que nós temos na raça humana, desde que Deus
imaginou o ser humano como ser vivente, obra-prima da criação, ele colocou em cada um de nós perfis, e esses perfis são temperamento que fazem parte da nossa personalidade. Então, nós temos um perfil de sanguíneo, um perfil de colérico, o perfil de melancólico, o perfil de um indivíduo chamado assim, disfarçado, que é o fleumático. Mas esses 4 temperamentos nós temos. Deus colocou em nós para que houvesse postura diante da nossa conduta. O melancólico é aquele que se envolve com a dor. Num ambiente como o nosso aqui, por exemplo, ele recebe uma notícia de que alguém está enfermo, alguém faleceu, ou alguém está em estado mal. A tendência do melancólico é se recolher dentro dele mesmo, curtir aquela dor da família que está pedindo oração e orar por aquela pessoa. Ele se identifica com o sofrimento. O temperamento colérico faz com que a pessoa, ao receber uma notícia, seja ela qual for, por exemplo, a igreja vai querer expandir mais um espaço na área do terreno, o colérico, ele é questionador, ele vai levantar a dificuldade e vai lutar por ela, porque ele tem natureza colérica. O sanguíneo é um pouco mais light, deixa acontecer e acaba sendo um pouco irreverente, porque ele leva tudo na brincadeira, na boa maré, no banho morno. E o fleumático é observador. Ele para pensar, põe a mão no queixo, olha para o alto e pensa, e observa e analisa se vale a pena aquilo ou não. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o derrer de cada um de nós. A nossa conduta, tanto na vida secular, quanto na vida familiar, quanto na vida espiritual, na vida que temos no corpo de Cristo, como membros de uma igreja. O nosso temperamento faz parte da nossa personalidade, que além da questão da natureza física do corpo, nós temos a alma vivente dentro de nós, que carrega as emoções, o pensamento, todo o lado racional do ser humano. E nós temos também o espírito que nos foi soprado das narinas pelo Criador. Então, nós temos 3 níveis completamente harmoniosos dentro de nós mesmos: o corpo, a alma e o espírito. E o Senhor tem muito interesse nisso. E Ele tem interesse também no nosso corpo, porque o nosso corpo, juntamente com a alma, a parte pensante, a memória, o racional, é que vai ajudar a tomar decisões, que é o derrer. O derrer é a conduta. Davi cometeu vários deslizes na vida, grande salmista, um herói da Bíblia, foi rei, mas ele também teve desvios de conduta. E, no entanto, deixou para nós coisas preciosas escritas, principalmente no livro dos Salmos, no livro das Crônicas. E aí, no Salmo 37, verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E as outras coisas deixa por conta de Deus. Interessante. Por que Davi usou essa colocação? Como se fosse deixar a responsabilidade para Deus agir e não ele. É porque o entrega, nós estamos habituados, se for analisar em termos de correio, e atualmente com as compras online, com os serviços de entrega, motoboy, tudo isso, Mercado Pago, Mercado Livre, nós estamos habituados, entrega, alguém chega e bate a porta, está aqui, ó, entregando na sua mão. Ou então uma professora dirigente terminou o tempo dos trabalhos da prova, faz favor de me entregar. Então nós estamos habituados a essa visão de entrega, de pegar aquilo que temos
e entregar. Seja uma peça, um objeto, seja dinheiro, algo de valor ou não. Mas não é bem isso que a linguagem original do verso diz. Entrega. Entrega está relacionado com outro verbo hebraico, que é o verbo do rolar. Não é simplesmente você pegar um objeto e passar a mão do outro, mas é rolar. Havia um hábito, principalmente entre os peregrinos, aqueles que caminhavam pelo deserto, e até mesmo o povo de Deus, vindo lá do Egito, caminhando até Canaã, eles tinham o hábito de carregar nas costas um rolo, e ali cabia tudo naquele rolo. Eles pegavam um tecido, um tapete, alguma coisa grossa, e colocava tudo ali, enrolava, fazia feito um rocambole. E colocava nas costas, porque não haviam malas para ser carregadas. E aquilo vinha nas costas e às vezes pesava o corpo da pessoa, o corpo da pessoa tinha que inclinar por causa daquele rolo nas costas. E a ideia de Davi, ao nos inspirar, e inspirar o povo na época, era dizer isso: você está carregando um rolo com tanta coisa, e cada um tem coisas diferentes aí dentro. Tem uns que têm coisas boas, tem outros que têm coisas desnecessárias, tem alguns que estão levando coisa demais, outros estão levando pelos outros. Você não quer ficar livre disso? E é o que Jesus diz lá no Novo Testamento: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Colocai sobre mim o seu fardo, o seu rolo, o seu peso, e vem comigo, porque o meu é suave e é leve, e eu vou te ajudar, eu vou caminhar contigo, e jamais vou te desamparar. Aquela erva lá de Isaías, que se seca, e a flor que murcha, mas a palavra não, isso era o que Jesus estava dizendo. Tudo isso acontece, tudo isso brota, murcha, cai, e vem aí uma pá e recolhe tudo e vai para o lixo. Mas logo brota, logo vem novos renovos. Agora você está carregando esse fardo, por quê? E ao chegar diante do Senhor, a postura que Davi imaginou era de desenrolar, ou seja, rolar o rolo para fora. Como ele vinha nas costas, a postura daquele que carregava o rolo era essa aqui. Era se inclinar para frente, diante do Senhor, abaixar a cabeça e deixar o rolo correr, rolar, e virar sem olhar para trás. Não esperar que o outro que está recebendo, que no caso é o Senhor, dissesse o que deveria fazer. Deus já prometeu: o mais deixa comigo, o mais eu vou fazer. Eu não sei o que tem aí dentro, eu não vi o que tem aí dentro, mas pega esse rolo e joga ele, deixa ele rolar aos meus pés. Nesse rolo, dentro desse rolo, eu vou encontrar a sua conduta, frutos da sua conduta e da sua vida no dia a dia. Eu vou encontrar o derrer, palavras do salmista, inspirado pelo Senhor. Então, entregar o nosso fardo diante do Senhor é virar o corpo para frente com a cabeça quase em chão, em terra, deixar o rolo correr por sobre a nuca da gente até os pés do Senhor, levantar-se e sair aliviado, sem perguntar: e aí, Senhor, quando é que eu vou ter a resposta? Como é que vai ser? E as coisas que estão aí dentro? O que o Senhor vai fazer com isso? Não. Não é assim que o Senhor quer lidar com os nossos problemas. Ele espera que a gente derrame os nossos problemas, deixe cair das costas aos pés dele e a gente se retire dali.
porque ele sabe como fazer. Jesus falava isso, o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, que a gente ia ter aflições, mas que não nos preocupássemos, porque ele venceu o mundo. Então, essas nossas aflições são os nossos pesos, e elas interferem na nossa conduta. A nossa conduta hoje, ela é uma conduta cheia de ansiedade, cheia de depressão, cheia de insegurança, cheia de antipatia para com os outros, por causa da nossa conduta, por causa das nossas coisas acumuladas de ruim dentro da nossa vida, dentro da nossa natureza. Pode ser fruto do temperamento, sim. Tem pessoas que às vezes estão andando pela rua, e dão uma topada com o dedão do pé numa pedra. Se a pessoa é colérica, ela volta para chutar de verdade aquela pedra, mesmo tendo machucado. Se a pessoa é melancólica, ela dá a topada do dedão e se ressente, se sente perdida, se sente uma pessoa diminuída na vida, porque se deixou abater por uma pedra. Se a pessoa é fleumática, dá gargalhada, sai catando cavaco, como se diz, e até volta e ironiza aquilo ali, mas ela sentiu a dor do mesmo jeito. Se a pessoa é fleumática, ela para pensar, por que será que aquela pedra estava no meu caminho? Carlos Drummond de Andrade escreveu isso, né? Havia uma pedra no meio do caminho. E essa pedra, ela é citada na palavra de Deus em vários lugares. As pedras que acontecem e surgem no nosso caminho, fazendo a gente tropeçar, fazendo a gente cair, e é motivo de preocupação. Acredito que todos nós aqui, eu mesmo me incluo, devemos ter nossas condutas sobrecarregando o nosso ser. Ansiedade, nervosismo, insegurança, vontade de chorar, alguns até em desespero, vontade de tirar a própria vida. Na vida cristã, na igreja, é o lugar onde o Senhor quer que a gente faça isso. Na época antiga, era no altar do templo, era aos pés dos sacerdotes. Na visão de Davi, era como se nós chegássemos à presença do Senhor e idealizássemos a presença dele ali e encurvássemos o corpo para frente e deixasse aquela carga cair aos pés do Senhor, com tudo que estava dentro. E levantando dali, agora aliviado. Que é o que Jesus diz lá. Nova criatura eu vou fazer de vocês. Aquele que vier a mim, eu vou fazer nova criatura. Então, nós estamos aqui hoje, gente, por um motivo muito sério e muito valioso. Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Não andeis ansiosos por essas coisas, porque eu estou aqui para receber. Basta você derramar o seu fardo diante de mim. Então, veja, Davi tentou nos dar uma lição, mas escreveu numa linguagem de difícil compreensão pelos tradutores. Ela passa a ter uma sonoridade muito leve para a gente. Ela passa a ter um adocicado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas ela não tem esse adocicado. Ela é dura. O resultado vai ser depois, o alívio vai ser depois. Mas primeiro você tem que pegar aquelas preocupações, aquela carga desnecessária que você está levando e derramar aos pés do Senhor. Em relação ao povo de Deus reunido, em relação à Igreja de Cristo, nós temos uma série de problemas. Organização de igreja, forma de culto, doutrina. Nós temos diversas igrejas cristãs, evangélicas, espalhadas pelo mundo inteiro. Se nós formos analisar, nenhuma delas é igual. Cada uma delas tem suas dificuldades, tem suas coisas boas. Em cada uma delas a gente vai encontrar ou pode encontrar alguma coisa que não nos agrada,
mas poderemos encontrar outras coisas boas. E como nós temos o direito de escolha, a gente pode escolher: fico nessa ou vou para aquela? Vou para aquela lá ou mudo? Esse direito é dado por Deus. Mas primeiro ele espera que a gente reconheça que aquilo é uma sobrecarga. Se nós estamos vendo na igreja algo que nos cause mal-estar, algo que está atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor, seja a música, seja o som, seja a luz, sejam as outras pessoas, seja o horário do culto, seja a localização da igreja. Então, se isso é uma sobrecarga, o Senhor pede que a gente deixe aos pés dele, porque ele vai dar a solução do jeito dele. Se a gente procurar a solução, nós vamos criar um novo fardo. Nós vamos enrolar uma outra mochila para colocar nas costas. É como se dissesse assim: eu já resolvi, não estou satisfeito naquela igreja, já deixei meu fardo aos pés do pastor, mas ele vai arrumar um outro fardo para carregar do mesmo jeito, porque a conduta cristã é que interfere, é que vale. A conduta cristã é aquilo que faz a gente crescer na graça. A palavra diz bem claro lá, Efésios 4, vocês leiam o capítulo com calma depois, vocês vão ver lá o que Deus espera da igreja, como que Ele quer que a gente seja. A primeira coisa, que sejamos pessoas salvas, arrependidas, libertas do pecado pelo sangue de Jesus. Primeira regra, ser salvo. Segunda regra, você ter discernimento para entender as Escrituras, porque você tem que encontrar nelas a rota e o dia a dia da sua vida e a caminhada. Pedro diz a mesma coisa, já numa linguagem em grego: lançai sobre ele todos os vossos problemas, toda a vossa angústia, tudo aquilo que perturba o seu bem-estar interior. Lance sobre o Senhor, porque Ele vai cuidar de você. Então é uma outra linguagem, mas muito praticamente dentro do mesmo espírito do que Davi disse. E a minha palavra que eu queria trazer para a igreja nessa noite de aniversário é esta: o mundo nos convida para muitas coisas. Nós temos o direito de estar em qualquer lugar. Nós temos o direito de ir e vir, obviamente, se a segurança das ruas permitir. Se não tivermos outros impedimentos. Mas a nível de igreja, a nível de serviço ao Senhor, o Senhor é um só, é o mesmo. Em todo lugar que se cultua, o Senhor é o mesmo. O formato, a maneira de cultuar é que pode ser diferente. Mas isso não deve ser o nosso norte, não deve ser a nossa orientação, porque nós temos que buscar o Senhor, o alívio daquilo ali que nos angustia. Então, a primeira coisa, se você está em dúvida, se esta é a sua igreja, se é aqui que você vai crescer na graça, se é aqui que você vai ser abençoado, se há essa dúvida, se há esse questionamento, faça como Davi sugere: derrama aquilo diante do Senhor, aos pés dele, esqueça, mas derrama tudo, porque ele sabe como fazer, ele sabe como trabalhar na sua vida, porque ele nos fez, ele conhece a nossa natureza. E do mesmo jeito que a gente canta, eu quero ser um vaso novo, quebra minha vida, Senhor, e faz de novo, é isso que o Senhor quer. Meu desejo é que essa igreja tenha vasos recuperados, vasos reconstruídos, e não vasos sobrecarregados. Porque os vasos sobrecarregados, ou os membros carregando um rolo nas costas, uma mochila pesada, isso não vai levar a uma real adoração. A adoração tem que ter liberdade, o corpo tem que estar livre, a alma, o espírito tem que estar alegre para que haja formoseio no rosto do cristão que adora o nome do Senhor. Então, que Ibnai, Igreja Batista Nova Aliança, seja formada e aumentada e expandida com pessoas comprometidas de fato com o Senhor, que saibam e que aprendam e que pratiquem isso.
tirar tudo aquilo que angustia, tudo aquilo que pesa na consciência, tudo aquilo que leva a pensar duas vezes sobre determinadas coisas. Colocar aquilo diante do Senhor e deixar que o Senhor vai resolver. Com certeza ele vai, porque ele prometeu. E se Deus promete fazer isso, ele faz o tempo todo, como Isaías 40, verso 8. A palavra dele permanecerá para sempre fazendo isso. Uma vez eu estava falando para um grupo de pessoas mistas em termos de religiosidade. Haviam evangélicos, cristãos evangélicos, haviam cristãos católicos, haviam cristãos espíritas e haviam outros credos ali presentes. E quando terminei de falar, fui procurado por uma pessoa que disse o seguinte: interessante, você não conseguiu me ofender. Eu falei, mas o que eu poderia ter falado para te ofender? Ele falou, não, se você dissesse que a igreja evangélica que você frequenta é a mais certa, você ia me ofender. Mas você me deixou tranquilo aonde eu estou. Então agora eu tenho liberdade de escolher o que fazer. Eu falei, você é o quê? Eu sou do candomblé. Mas o que você sentiu? Eu senti que meu fardo está pesado. Falei, então a palavra diz, coloque esse fardo aos pés do Senhor. Não peça nada, só coloque. Porque o Senhor sabe o que vai fazer com você, porque foi a sua atitude que determinou a obra de Deus na sua vida. Eu não posso te dar solução nem indicação, nem posso dizer que a minha igreja é melhor. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, o nosso Senhor é bom para todos, em todo tempo Deus é bom, e Ele está de braços abertos para receber você com seus questionamentos, com suas crendices, até mesmo com seu ateísmo, que ficou provado que não existe ateísmo, mas até mesmo com a sua incredulidade. Então nós temos que ser sábios na maneira de falar, na maneira de conduzir, na maneira de testemunhar. A nossa conduta, o que o Senhor espera de nós, o derrer, tem que ser a orientação da nossa adoração. Então, quando vocês vieram para aqui hoje, vocês vieram com uma conduta adequada aos olhos do Senhor. E foi tudo muito bonito, foi tudo muito belo, foi tudo muito encantador. Com certeza, isso subiu ao Senhor como um cheiro suave. Não importa se essa igreja é da denominação, é da convenção, se essa igreja é de que natureza for. O que importa é que você veio para cá, o Senhor te trouxe. Então esteja aqui, esteja investindo no terreno que você pisa. Porque aqui vai crescer uma floresta, flores novas vão brotar, a grama vai brotar e vai surgir. E grandes coisas o Senhor irá fazer pela Igreja Batista Nova Aliança. Não compare com nenhum outro tipo de igreja. Isso será um fardo para as suas costas. Mas coloque diante do Senhor, descarregue esse peso, porque Ele sabe exatamente o que Ele faz. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor das igrejas. Ele é o Senhor da igreja de Cristo verdadeira, onde ela esteja reunida, com que nomenclatura ela tenha. O importante é que o nosso coração e a nossa mente estejam preparados, como diz lá o apóstolo Paulo, Romanos 12. Esse é o nosso culto racional. Se você veio para cá como pessoa racional, como pessoa inteligente, o Senhor vai fazer o resto na sua vida. Não venha simplesmente para cá querendo fazer uma barganha com Deus. Senhor, eu vou à igreja, mas em troca disso eu quero isso, isso, aquilo. Não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer que você venha aqui e tire todos esses pesos, todas essas tranqueiras que podem estar interferindo no seu crescimento espiritual. Se coloque diante dele. Eu quero parabenizar a igreja, o ministério, o pastor Ademir e toda a diretoria e toda a liderança, e vocês também, membros da igreja, que vocês estão conseguindo manter esse jardim florido, porque Isaías, quando diz, ele diz que as coisas vão voltar a brotar, vão crescer, vão verdejar novamente.
e a igreja está verdejando e vai frutificar. Não se esqueça, o Senhor está esperando que você derrame os seus questionamentos diante dele. Guarde essa palavrinha, aprenda a falar. Derrer. Então você está olhando para a sua conduta e se esvaziando diante do Senhor. E que todos aqui realmente se sintam leves na presença do Senhor, sem culpa, sem remorso, sem ressentimento, sem aborrecimento, sem decepções, mas que nós estejamos aqui com o propósito de servir e adorar o nosso Deus. Com certeza, Ele vai honrar essa postura da igreja e Ele vai dar a forma que Ele quer. Não se preocupem, o que o departamento de música, organização de culto, o próprio pastor, como que ele idealizou o culto? Não se preocupe, porque é o Senhor que está movendo isso. Então, venha cultuar só olhando para o Senhor e não para as pessoas, nem para as circunstâncias. Que essa igreja seja uma bênção, que essa igreja seja poderosa na palavra, na unção e no testemunho. Lembrem-se que o Senhor não quer brincadeira para os verdadeiros adoradores. Eu estava folheando minha Bíblia e caiu um papelzinho dali, e esse papelzinho foi a minha primeira bênção apostólica dada na Ibinai. Eu continuo perdendo as coisas aqui. Mas que isso não seja fado para mim. Tá aqui, já encontrei. Olha, na ocasião, por eu não ter experiência em ministério pastoral, eu confesso a vocês, viu, pastor Demir? Confesso a todos. Eu escrevi, eu fiz uma cola da bênção apostólica para não esquecer. E esse papelzinho ficou guardado dentro da minha Bíblia até hoje. Então, é com essa expressão que eu quero encerrar a minha mensagem de hoje. Virtualmente, dando um grande abraço na igreja e tudo aquilo que ficou no passado da organização dessa igreja, que seja colocado aos pés do Senhor, que não carregue em nós nenhum tipo de arrependimento, de culpa, nem tampouco de vanglória. Isso não é medalha, isso não é honraria nenhuma. O nome do Senhor é que está sendo honrado. O nome dele é que merece o nosso culto racional. E assim está escrito no papelzinho, que é um texto que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, no finalzinho. Que a graça e a bênção de Deus, o Pai, e a presença consoladora do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que amam sinceramente a Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Então, que isto seja o norte e a orientação da Igreja Batista Nova Aliança. Quando voltar aqui, quero ver uma igreja com muito mais flores do que tem, com muito mais frutos do que tem, se Deus assim permitir. Que eu também já coloquei aos pés dele a minha vida. E a minha vida é a duração dela. Então, eu não tenho que carregar isso como preocupação. Nem isso eu posso carregar, nenhum de nós. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele habita. E nós estamos no mundo, então nós somos do Senhor. Que Ele abençoe a igreja, que Ele abençoe todos aqui nesta noite. Louvado seja o seu nome.